O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Continuação do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 12. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar os inimigos? 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando nela nasce o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho de Jesus. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que aquela que está em si. 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa, que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio, senão aqueles que por suas palavras e seus atos desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. 16. Chamo homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens e calma ao mar, o silêncio ao vento e o sono à dor. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. 17. A virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços, em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e para fazer o bem. 18. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos
que dos de outrem. O Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso? 19. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que há reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho, a ciência, e em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-la. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. 10. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 5. 21. A sabedoria em não crer saber aquilo que tu sabes. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentamos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Senão, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que se deve agir os espíritas com respeito aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje e encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires.